Bora, nação, para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando agora a imprensa esportiva, falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Santos por 3-2. Vamos aqui analisar o Pascoal, falando sobre essa vitória do Mengão e sobre a chegada dos novos reforços do Flamengo. Então faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, ativando o sininho das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN Brasil com link na descrição como crédito. Vamos então aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E ainda assim o Flamengo toma 2 gols, vai lá e faz o dele, consegue a vitória, mas toma 2 gols. Não, dá espaço, continua dando espaço, continua cometendo erros defensivos que aconteciam antes da chegada do Sampaoli. Então não é por causa dele, isso já acontecia. Aí depois começa a vencer, faz uma série de vitórias, acho que 10, né? 10. Sem perder. 10 jogos invicto. Não vitórias, mas invencibilidade. Aí parece que apaga um pouco essa questão defensiva que continua existindo. Sampaoli é o melhor cara para corrigir isso? Eu acho que não necessariamente. O negócio dele é ataque. Mas ele viu lá que se ele só pensar no ataque e o adversário tiver qualidade do outro lado, ele pode tomar de 4, como aconteceu, independentemente de entrega, mas de esquema, como aconteceu contra o Bragantino. Acho que ontem, assim, ele tem uma frase na coletiva que me chama a atenção. O time jogou como treinou. Então ele ficou feliz, ele achou o melhor jogo da vida dele aí, né, desse período curto, mas ele achou ótimo, que achou que foi uma vitória coletiva e que em jogos anteriores, às vezes não jogava bem, mas individualmente um ou outro fazia ali uma jogada, se sobressaía e vencia. Ele acha que ontem não, por isso ele tirou o Arrascaeta, tirou o Thiago. O Arrascaeta não é o Arrascaeta do passado também, esse do presente, não vem sendo o mesmo, não sei que condição física ele está. Ele mesmo, o São Paulo, disse que o problema não era físico, era tático mesmo. Então ele montou de acordo com o Santos que ele esperava. Ele achou que podia poupar e deixar o Arrascaeta para Libertadores e tal. E assim, mas ele não está tirando o Arrascaeta num momento brilhante. O momento brilhante hoje é do Gerson. Aí esse ele não está tirando, porque esse entende bem o que ele quer. E o Flamengo continua dando espaços e o Santos foi lá e podia ter até matado o jogo e tal. Mas vai contabilizar. Quando ele fala assim, jogou como estava treinando, parece que ele jogou mesmo um jogo treino. Eu achei que faltou de novo a intensidade que se esperava. Vamos jogar aqui. Mas foi isso que aconteceu, Mauro. Exato, exato. Dos dois lados. O jogo foi em ritmo de treino. Por isso que o Sampaoli gostou. Porque o Santos permitiu que o Flamengo jogasse em ritmo de treino e como o Flamengo é superior tecnicamente, ganhou o jogo. Mas só por isso. Poderia também terminar empatado, porque o Flamengo também permitiu muitos espaços, só que o Santos não teve competência. Então, foi um jogo em ritmo de treino, coisa que não é normal de acontecer. O normal é aquele ritmo que o Bragantino colocou no meio da semana. Aquilo sim é o ritmo de jogo. O que aconteceu no domingo, Flamengo e Santos, foi um jogo em ritmo de treino, que aí o Flamengo, por ser superior, ganhou. Eu não sei se a falta de público também pode ter tirado um pouco esse clima de competição do jogo. Foi bem um clima amistoso. Fica um jogo morno, né? Fica um joguinho... Só que estava saindo os gols, né? Por isso que ainda foi interessante, porque nós vimos 5 gols. Mas não é um jogo elogiável. Mas se a gente ouvi-lo, ele vai dizer que foi legal, São Paulo, gostou, porque funcionou o coletivo, segundo ele. Não precisou que o Cebolinha decidisse o jogo, ou o próprio Arrascaeta, ou o Pedro, ou outro e tal, quando entrou. Ele achou que tudo funcionou. Eu acho assim, o que funcionou? Funcionou que já estava funcionando. Pulgar jogando bem e Gerson jogando bem. Isso aí está funcionando. Agora, tirar o Arrascaeta agora, não me parecia assim, nossa, jogou muito desfalcado, porque dessa vez não jogou com o Thiago Maia e o Arrascaeta. Não, acho que não, acho que foi uma opção dele e ele fala isso consciente, não tinha nada físico, porque surgiu a ideia que a Arrascaeta tomou uma massagem lá antes do jogo, na perna, que poderia estar com dores na coxa, não era isso? Sim. Aí ele falou, não foi físico não, foi tático, eu quis fazer assim e tal. E poupa o Arrascaeta pro próximo jogo, quando ele já avisa que vai fazer outras modificações. Que é contra o Alcas. Contra o Alcas em casa, jogo importante para Libertadores. Essas próximas modificações, Pascoal, na verdade me parece assim, bom, agora eu poupei um pouco, descansei o Arrascaeta, eu vou com ele.
O Gabigol também não tá brilhante, talvez eu vá de Pedro. Sei lá, ele vai voltar. O Everton Ribeiro. O Everton... Bom, isso. Mas eu me atendo ao jogo nesse momento, e lembrando que vai jogar contra o Alcas, o Poçante Alcas, que ganhou do Flamengo na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Sim. Perfeito? É aquele Alcas lá que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. E o Flamengo tem que dar uma solução para esse jogo, né? Ponto. Ontem, o time do Santos, gente, é isso aí. O time do Santos, o ritmo do Santos é esse, a bola do Santos é essa. Esse é o time do Santos. Um zagueiro fica olhando pro outro, o outro zagueiro fica olhando pro lateral e entra o Everton Ribeiro, um jogador de 1,70 m e dá uma cabeçada na bola dentro da grande área. O gol do Pulgar, olha isso aí, ó. Parece, assim, quando você tá no intervalo da escola, sabe? Joga uma bola na quadra no intervalo da escola. O gol do Pulgar é isso. Todo mundo fica ali, ó. Mas ninguém chega para resolver. Não tem um valente no time do Santos que dá um bote para sair para marcar. Os dois volantes do Santos me parecem acuados, amedrontados. Ou eles ficam com medo que a zaga é ruim, que eles vão sofrer. Os dois laterais e os dois zagueiros do Santos são sofríveis. E os dois volantes do Santos, que não são ruins, acabam ficando sofríveis também, porque eles não conseguem acompanhar nenhum jogador adversário. Dá uma olhada isso aí, ó. Parece jogo de churrasco de final de semana. Ninguém tá na bola. Olha lá, 42 jogadores na mesma bola. Dá pra você reparar? Dá pra você reparar? Aí é o seguinte, falar isso que... mas são profissionais. São profissionais. São profissionais. Mas o time do Santos é muito aquém do profissional. Muito longe de um time que você possa dizer esse time tem jeito. Trocou o treinador, mas será que vai dar jeito nesse time? Fez 2 gols no Flamengo. Espetacular. Mas ganhou o jogo? Não, o Santos perdeu de novo. Mas esse gol aí, Pascoal, também que o Flamengo leva aí. Tá todo mundo correndo pra trás ali. Especialidade... Sentir, calma, gente, que ele vai voltar pro jogo da Libertadores. Mas ele, a princípio, começa a responder que não, eu achei que era aquele time ali, Cebolinha, não sei o quê. Tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu até anotei. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que ele quis tirar mesmo. Ele fala ali, quis tirar o Arrascaeta agora. Ok, mas com isso eu tô poupando contra o Bragantino. Não sei, nem precisava tanto. O Arrascaeta jogou 80 e tantos minutos. O jogo já estava definido. Por sinal, ele foi o único que fez uma jogada linda e chutou na trave. Sim. Uma jogada com coisa. Mas o jogo já estava definido, podia ter descansado mais cedo ele. Quem é o melhor jogador dos últimos jogos? O Gerson. Cebolinha e Gerson. Cebolinha eu acho também. Que existe uma mudança quando a gente eu olha acho que ele gosta esse do time. Cebolinha, hein? Ele gosta. Eu acho que ele gosta do estilo de jogo, mas eu não acho que é nenhuma questão de gostar, assim. Eu vejo uma mudança. O Arrascaeta sempre foi muito acostumado a ser referência de criação de jogada dentro de campo. O Sampaoli, pela maneira como ele posiciona o time, pela maneira como ele confia no Gerson, o Gerson passa a ser essa liderança técnica com ele, não é isso? Quase que esse armador também, ele adiantando um pouco o Gerson. Pelo que o Gerson faz, né? É isso. Gerson é o primeiro em tudo ali. Jogou os 90 minutos, 3 assistências, chances criadas 3, ações na área do rival 4, vencidos 11, duelos na área vencidos 3, faltas sofridas 5. O Gerson, sabe por quê? Porque o Gerson está ocupando o espaço do Arrascaeta em campo. Ontem jogou com o Vitor Hugo, o Vitor Hugo jogou de segundo volante, certo? Sim. O que ele fez? Empurrou Vitor Hugo e Gerson. Então, empurrou o Gerson na função, fazendo não o corredor, né, junto à linha, fazendo o bico da grande área. Ele entra fazendo o corredor no bico da grande área, não o corredor lateral, o corredor mais central. Então ele faz ali, e é a especialidade dele fazer isso, né? Porque tem alguém que passa, o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, que é um avião ali pela lateral esquerda. Não tapa o lugar do Ayrton Lucas. O Cebolinha também pode usar aquele espaço. Então o que faz o Gerson? Pode ver o Gerson, as melhores possibilidades do Flamengo. O Gerson onde é que tá? Aí, nesse gol aí, ó. Porque ele deu 3 assistências. Naturalmente, seria o Arrascaeta a dar 3 assistências. É o que a gente espera. O cara da criação vai cruzar, vai bater uma falta, vai pôr na cabeça, vai bater o escanteio, vai entrar e dar 3 assistências. Então o Gerson está ocupando essa função. Então, o que acontece? Eu começo a perceber do Sampaoli, assim, nesses... Quantos jogos ele tem lá? 13, 14, sei lá. Ele tinha 11, 10 invicto quando perdeu o Bragantino, fez 11, ontem foi 12, Não, eu acho que ele tem um pouquinho mais. Vou checar aqui para você, ele chega a perder antes. 16. 16, 17 jogos. Eu acho assim, hoje, titular para ele, Pulgar, Gerson e Cebolinha.
Eu acho difícil ele tirar o Cebolinha. O Pedro e o Gabriel, eles vêm perdendo, não espaço, né? Mas vêm perdendo, talvez, representatividade dentro da área mesmo, assim. Se você pegar os últimos jogos do Flamengo, eles são responsáveis, acho que, somando os dois, por 1/5 dos gols. O que não é normal, não é normal. Como o Rascaeta também não está no índice aí das assistências, a gente acaba de ver o Gerson. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Mas eu não sei, ele fala que sentiu uma evolução porque ele gostou da forma coletiva. Assim, para quem tomou de 4, do jeito que tomou do Bragantino e do jeito que jogou animicamente, qualquer coisa melhor que isso tinha que acontecer mesmo, um pouquinho mais do que isso. Para você falar, evoluiu. Sim, mas acho que ainda não é patamar Flamengo, que o torcedor gostaria pelo elenco que tem, etc. e tal. Não é confiável. O jogo ontem... Sabe, é diferente você ver o Botafogo vir jogar contra o Palmeiras e falar que duelo é esse, vou fazer um teste mais importante do campeonato. Vamos falar desse jogo já. Tem muita então, coisa para falar de Botafogo. Do Flamengo, não. Você queria... E outra coisa, né, que a gente... Eu não estava aqui sexta-feira, né, para comentar, né, porque foi depois da parada, ele tomou aquela pancada do Bragantino. Então, cadê os 7 dias de trabalho? O que foi feito? Cansou o time? O time também parecia cansado contra o Bragantino, né? Não sei se houve, a gente não acompanha lá, ninguém acompanha, não sei se houve uma carga excessiva, fisicamente falando, para que depois, daqui um mês, isso comece a dar resultado, mas que de imediato cansa os jogadores, porque o time se arrastou muito contra o Bragantino também. E ontem de novo. E ontem de novo com treino. Mas ontem de novo com treino. Faltou um pouquinho de energia, né, contra o Bragantino. Ontem jogou na marcha lenta. Ontem jogou na marcha lenta, na maciota. Porque era só pimba, toque me voe, toma chocolate e paga o que deve. Então, toma chocolate e paga o que deve. Muito obrigado. Fico só tocando a bola. Não tem um valente no time do Santos para sair para dar o bote, para marcar, dar pressão no homem da bola. É só você olhar o que aconteceu no jogo. Não é possível, minimamente razoável. Claro que o Paulo Turra está chegando agora, que as coisas têm que melhorar, que vão melhorar. O que ele vai fazer? Ele vai jogar na zaga do Santos? Não vai. Não vai. Ele vai melhorar, vai melhorar o nível de futebol dos zagueiros do Santos? Não vai conseguir. Então, nesse aspecto, sim. Você me lembrou a declaração do Zago, falando sobre o Curitiba, que tomou de 5 também. Tipo assim, eu não tô lá dentro do campo pra ajudar, nem pra marcar, nem pra defender, né? Ele era bom, hein? Não, e ele era bom. Você entra na zaga agora que você falou, jogava, que é outro time preocupante. E quando você fala isso, Pascoal, fica pensando o seguinte, com tudo isso, o Flamengo ganhou do Santos com tranquilidade. Tranquilidade. E sem jogar no futebol brilhante. E o Santos? Então, imagina o Santos, então. O sinal foi a primeira rodada que todos os paulistas perderam. Claro, porque o Palmeiras nunca perdia. Várias rodadas o Corinthians perdeu, o Santos perdia, o São Paulo perdia. Tem mais coisa aí dessa tabela pra gente observar, né? O G6 tem 3 cariocas, 2 gaúchos e só um paulista. Isso é legal. Acontecia há muito tempo. Isso é muito bom. A gente pode até avaliar daqui a pouco. Já que vocês estão falando desse lado do Santos, vou botar o Djalma na conversa também, mas, Djalma, pra gente falar um pouco desse outro lado e entender, vamos ouvir os personagens do lado de cá do jogo, né? Do lado que foi derrotado. O Santos perde por 3-2. Nem foi o Turra que falou na entrevista, não. Foi o Cláudio Almiro, vamos ouvir. Primeiro que a gente fez a 12ª rodada, né? Então temos 26 partidas, é isso, pela frente e eu acho que é muito cedo e precipitado se falar da forma que tu fez a pergunta em rebaixamento. Isso de maneira alguma não se cogita e não se fala aqui dentro do clube. E a gente... Respondi agora para um colega, a gente tenta e tem feito, né, treinar, motivar os atletas. A gente pediu que saísse de trás, encurtasse, né, a marcação em cima dos atletas do adversário do Flamengo para não acontecer esse tipo de jogada. Isso foi falado, a gente conversou bastante sobre isso, que é uma equipe com muita qualidade, tecnicamente muito boa, a gente tem que respeitar. E a gente tentou de todas as formas, né, fazer com que a gente também conseguisse ficar, apesar que a posse de bola foi mais do Flamengo, mas a gente
de todas as maneiras tentou eliminar alguns pontos dele, mas a gente acabava demorando um pouco para encurtar a jogada, não deixar com que eles fizessem a jogada e essa bola fosse alçada na área. Então, a gente tentou, mas não foi possível. O Vasco. Aí, ó, Djalma, só pra gente virar também para esse outro lado, a declaração, ela é preocupante, né? Quando um time já tem que justificar que não está pensando em rebaixamento na 12ª rodada e a gente olha o retrospecto de 5 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos, Djalma, há que se abrir um olho aí, né? Não, o Claudio Miro, ele tá na missão dele, né? Trabalhando no Santos como membro da comissão técnica, ele não pode falar isso, mas é uma coisa óbvia, né? No ano passado, a gente via a equipe do Fortaleza lá embaixo, mas a gente comentava, não, essa equipe do jeito que está jogando vai sair, vai subir, porque a tendência é essa, quando você joga bem, os resultados aparecerem. O Santos não joga bem, o Santos não vem jogando bem. Então, assim, tá 2 pontos do que está ali primeiro na zona do rebaixamento, que é o Goiás. Então tem que pensar assim, nessa hipótese, porque ela é muito mais provável o Santos brigar pelo rebaixamento do que brigar por uma Libertadores ou de repente uma Sul-Americana. Então é o momento de abrir o olho, porque esse time não joga bem, esse time está penalizado, não vai jogar em casa com seu torcedor, que era um dos fatos positivos, né? O Santos jogando em casa sempre foi um alçapão. Então tem que abrir o olho sim, o Santos, porque a situação não é nada boa não. O time, às vezes não é só o fato de como joga, é a passividade. Foi um jogo em ritmo de treino, no qual o Santos vinha de derrota, então é complicado esse momento do Santos e tem que abrir o olho sim. Paulo Turra, eu já falei na sexta-feira, desejar boa sorte, porque vai ter muito trabalho para tirar essa equipe aí dessa situação. A situação do Santos, Pascoal, para a gente fechar, assim, o que o Turra pode fazer olhando esse elenco, tá? Porque a gente fala muito aqui na necessidade de contratar, na necessidade de olhar de outra maneira para esse time e assim, tem que pensar com o que tem na mão, porque você não sabe financeiramente o que o Santos vai ser capaz de oferecer na janela do ano. Mas hoje já é dia 26, né? 26. Tem mais uma semana para acabar o mês. Aí começa julho. Uhum. Aí já pode contratar? Já. Rápido. Se o presidente do Santos ainda quer alguma coisa do Santos nesse campeonato, ele precisa fazer rápido. Pelo menos 5 contratações. Para jogar. Eu não estou falando 5 para entrar lá, para ficar no banco, porque para ficar no banco já tem lá uns caras também que tem uns que nem servem para muita coisa, mas dá uns 5 lá para entrar. 5 rápido. Se o presidente do Santos ainda quiser alguma coisa no Campeonato Brasileiro, tem que se coçar. Tem que começar a fazer alguma coisa. Não adianta só ficar olhando para ver o que vai acontecer. Né? E não adianta também o Falcão, que é um cara brilhante, ficar ali esperando o que vai acontecer, esperando e não acontecer. O Santos não tem mais que esperar para acontecer. O Santos precisa fazer acontecer. E para fazer acontecer, precisa contratar. Precisa contratar zagueiros, ao plural, zagueiros, volantes, meias e atacantes. Né? E aí precisa de dinheiros. Dinheiros, grana. Aí que é o problema. Aí, se ficar com esse negócio de que precisa de dinheiro com o time que tem, esse time do Santos não consegue dar conta de se segurar. Ou seja, se não contratar, é isso que você está dizendo? Cabe ao Paulo Turra, assim, o Paulo Turra vai ter que usar uma máxima de Luiz Felipe Scolari, o seu mentor. Que eu ouvi isso de Felipão. Né? Ninguém me contou. Ele me ligou um dia que eu estava trabalhando no Goiás e o time do Goiás não venceu. Nós estávamos lá 2 rodadas e ele me ligou e falou: o que vocês estão fazendo aí? A gente está tentando salvar o time do rebaixamento, porque tá feia a coisa. Ele falou assim: então tá, então avisa o Cuca. Para de perder para depois começar a ganhar. É o que tem que fazer o Santos. Essa é a frase do Felipão que ele tem que adotar. Isso foi dito pelo Felipão para mim. Para de perder para começar a ganhar. Eu falei, mas ele falou, bota volante, bota zagueiro, para de perder. Depois, dá um jeito de começar a ganhar. Primeiro tem que parar de perder. Esse é o primeiro patamar do Santos. São 5 derrotas em 10 jogos.
O time do Santos fez 6 gols nesses últimos 10 jogos. É muito pouco. É muito pouco. E sofre muitos gols. Apesar de ter um brilhante goleiro. É que não dá para segurar tudo. Tem coisa que não dá para segurar tudo que vem. Então, eu acho que, primeiro passo, parar de perder para depois começar a ganhar. Cabe ao Paulo Turra encontrar os meios. O mais zagueiro, o mais volante, segura lá atrás, retranca, segura, muda do 4-3-3, muda para um 4-4-2 ou um 4-5-1, para depois parar de perder. E aí depois ele arruma um jeito de começar a melhorar o rendimento e começar a crescer. Primeiro tem que parar de perder. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Segunda coisa, daqui uma semana já dá para contratar. Então começa aí, ó, rápido, hein? Porque se esperar muito... Um abraço pro gaiteiro. Parar de perder para começar a ganhar. Foi isso que fez o Botafogo, que hoje é líder do campeonato, abriu 7. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Então, o Flamengo agora joga nesta quarta-feira contra o Alcas pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa somente de um empate para poder passar para a próxima fase, que seria as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Lembrando que o Flamengo, nesse momento, o Flamengo está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 22 pontos com 12 jogos, né? 12 partidas. E em segundo lugar está o Grêmio, que é uma surpresa, né? O Grêmio está com 23 pontos em 12 partidas. E o Botafogo também, que é uma surpresa, está aí com 30 pontos com 12 partidas. A próxima partida do Flamengo, como eu falei para vocês, será contra o Alca. E logo em seguida o Flamengo, no sábado, vai enfrentar o Fortaleza às 6h30, às 18h30. Então, essas são as próximas partidas do Mengão. Vamos ver se o Flamengo vai melhorar nas próximas partidas, né? O Flamengo venceu. O importante é o seguinte, pessoal, 3 pontos está garantido. Nós temos que entender que o Flamengo precisa alcançar o Botafogo, né? Se quer ser campeão brasileiro. Então, 3 pontos está garantido. Jogou mal? Jogou mal, mas 3 pontos está garantido. Agora vamos ver se vai melhorar o ritmo de jogo aí para as próximas partidas. E vamos torcer. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.